Blues de Free, aí ó, Blues de Free, Blues de Free. Lucas, um grande abraço pra você, Lucas. Eu tô coçando minha barba, eu tô com o cabelo encravado aqui na barba, tá doendo? Sai fora, demônio. Bom dia, Ana Lu Paraíso. Gente, eu começava essa live falando o seguinte: você já ouviu a expressão o silêncio de Deus? Quando Deus se cala, fica em silêncio, nos ensina, né? Você já viveu em momentos assim em que você não conseguiu ouvir a Deus? Você acha que Deus se cala diante das nossas circunstâncias para nos ensinar alguma coisa? O que é que você acredita por essa frase, o silêncio de Deus? O que você entende por essa afirmativa quando Deus se cala? Pessoas afirmam que Deus está em silêncio, calado, não está falando nada. O que você acredita por verdade sobre essa afirmativa ou afirmação que Deus está em silêncio, Deus não está falando, né? Houve um tempo de silêncio de Deus. O que você acredita sobre isso? Eu não creio que Deus se cale para nos ensinar algo, mas Ele sempre nos fala pela sua palavra, disse Andresa Guimarães. Isso é muito bom e muito importante. A sua resposta é em cima, na lata, Andresa, daquilo que nós precisávamos entender nessa manhã. É exatamente isso. Se Deus não está falando, abre a Bíblia que Ele fala, né? Se Deus está calado, abre a Bíblia que Ele abre a boca. Eu sempre falo isso, né? As pessoas costumam, às vezes, acreditar a sua insensibilidade a Deus, né? Eles não estão conseguindo ouvir Deus e aí querem dizer que Deus está calado. A grande questão é o seguinte: o problema é que muita gente está querendo ouvir Deus através das suas emoções, né? Quando estão abalados emocionalmente, envolvidos em circunstâncias que podem realmente alterar suas emoções, e aí eles querem respostas e querem que Deus se manifeste em meio às suas emoções de maneira natural, porque olham normalmente para a antiga aliança e vê Deus se manifestando por meio de um profeta, vê Deus se manifestando em um raio, num trovão, sei lá de que maneira for, mas se esquecem que Deus hoje habita dentro de nós. Deus habita dentro de nós. Agora eu quero que você atente para o que eu vou te dizer aqui, que isso é muito importante. Quando nós falamos que Deus habita dentro de nós, você tem que ter clareza de que Deus não habita dentro do seu corpo. É claro que Deus habita dentro do seu corpo, mas entenda, quando eu afirmo aqui que Deus habita dentro de nós, existe um lugar específico onde Deus está conectado com o homem, e esse lugar é o Espírito, né? Deus e o homem em espírito se tornam um só espírito, né? A Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor torna-se um espírito com Ele, porque Deus é espírito e o homem é espírito. Então é nessa área, é nesse lugar de confluência que Deus e o homem se encontram, né? Então veja, se Deus é espírito e nós somos um espírito, e é através do Espírito que nós temos um relacionamento com Deus, se eu não estiver espiritualmente bem, irmãos, dificilmente eu vou conseguir ouvir ou entender Deus, né? Aí as pessoas querem entender Deus pelas emoções, pelas coisas naturais, como se Deus estivesse dentro do corpo, né? Claro que o nosso espírito está dentro do nosso corpo, mas é através do Espírito que Deus se manifesta a cada um de nós. Então, muitas vezes quando nós dizemos que Deus não está falando, que Deus está calado, fato é que nós estamos com as nossas emoções abaladas, alteradas de maneira carnal, ao ponto de não entender, ao ponto de não ter sensibilidade de perceber, inclinar-se às direções do Espírito de Deus, que são tão necessárias para que vivamos uma vida de paz. O apóstolo Paulo diz que aquele que tem os seus pensamentos inclinados para o Espírito, estes caminham em direção a uma vida de paz. Vida e paz. Porém, aqueles que têm a sua mente inclinada para as coisas naturais e da carne, esses caminham para a morte. Então veja, a gente precisa a cada dia preparar um ambiente, me entenda dessa maneira, para que Deus possa de fato se manifestar a nós e através de nós, né? Eu preciso em todo o tempo. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 10, quando ele nos instrui acerca de como nos comportar em dias em que estamos vivendo verdadeiras tribulações, somos pressionados, tentados de todas as formas, Paulo chama esses dias de dias maus. Diante dos dias maus, como nós devemos nos comportar? Ele diz: se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder e nos revestindo de toda a armadura de Deus. Ou seja, eu preciso ressaltar o meu espírito sobre a minha carne
e me encher da palavra para que a minha mente crie um ambiente favorável para a manifestação de Deus na minha vida, né? O Deus Todo-Poderoso deseja se manifestar em mim e através de mim. Porém, eu preciso continuamente criar esse ambiente favorável para esta manifestação. É isso que precisa estar bem claro na nossa mente. Agora veja, o momento em que mais precisamos dessa manifestação de Deus, normalmente são os momentos em que menos estamos mergulhados nessa condição de espírito. Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder e nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos permanecer firmes, resistir contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta não é natural, a nossa luta não é nesse ambiente físico. A nossa luta é uma luta mental, é uma luta espiritual. Não que precisamos brigar, mas Satanás vai a todo tempo tentar mover você de uma posição espiritual favorável de mais do que vencedor. Deus, através de Jesus, conquistou para nós tudo aquilo que nós temos necessidade para uma vida plena. Somos mais do que vencedores e precisamos viver isso pela fé. Nos manter firme nessa confissão e não permitir que nada nos abale disso, né? Se alguém me pergunta como está, eu digo, sou mais do que vencedor, estou firme com Cristo Jesus, né? Firmado sobre uma rocha. Não importa a tempestade, eu não serei abalado. Essa é a posição. Só que Satanás vai tentar tirar você disso. Como? Trazendo argumentos, trazendo sugestões, criando situações. E você fortalece no Senhor e na força do seu poder, se reveste de toda a armadura de Deus, que é a palavra, o conhecimento, o fundamento, a fundamentação das doutrinas, né? Para que você não seja abalado. Permaneça firme, né, dando respostas com a espada do Espírito, que é a palavra da fé. Quando Satanás se levanta com qualquer tipo de argumento, tentando te abalar desse local, dessa posição da qual você está em Cristo Jesus, você retruca ele com a palavra, você devolve isso para ele com a palavra de Deus. Fala o que a palavra de Deus diz, né? E aí ele chega no versículo 18 e ele diz algo interessante. E ele diz, e aí você precisa orar em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Veja, orar em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Veja, é criar esse ambiente espiritual favorável para a manifestação de Deus. Entendeu? Quando ele diz que você deve orar em todo tempo, com toda oração e súplica. Veja, orar em todo tempo no Espírito, em outras línguas. E a partir daí criar um ambiente espiritual favorável. E o Espírito de Deus começa a se manifestar a partir desse lugar, a partir desse momento. Te inspirando e te guiando em oração, em atitudes, em confissão da palavra, em tudo aquilo que você realmente precisa. Então, Deus, ele não deixa de se manifestar, Deus não deixa de falar. Ele disse, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, muito menos ficarei calado, né? Deus sempre estará com os ouvidos atentos para aqueles que o buscam. Deus sempre estará inclinado a fazer àqueles de coração contritos que realmente buscam o Senhor. A questão é que muitas vezes nós perdemos a sensibilidade, né? Abrimos mão do ambiente favorável para a manifestação do próprio Espírito de Deus. Então, precisamos estar ligados nisso, né? Deus nunca se cala. Deus jamais se calará. E se Deus estiver calado, eu abro a Bíblia e ele abre a boca. Então, esquece essa bobagem de achar que Deus está no silêncio para te ensinar alguma coisa. É conversa fiada. Deus vai falar sempre. E sempre que ele fala, aquilo que sai da sua boca sai com poder para mudar a realidade de qualquer um. Aquilo que sai da boca de Deus sai com poder para transformar situações e circunstâncias que possam te cercar de alguma maneira. Seja essa palavra saindo especificamente naquele momento da boca de Deus, através do teu espírito, no teu coração, seja através da palavra do qual você abre e ela tem o mesmo poder. Quando eu pego a palavra de Deus escrita, que é a palavra que Deus falou, e eu coloco essa palavra de Deus escrita na minha boca, ela sai da minha boca com o mesmo poder que ela saiu da boca de Deus no dia que ela foi pronunciada. Né? Então, quando eu pego, por exemplo, o livro de Provérbios atribuído a Salomão, Salomão foi inspirado por Deus, Deus falou, Salomão escreveu. Se eu falo o que Salomão disse aqui com a minha boca, ela sai da minha boca com o mesmo poder que saiu da boca de Deus no dia que ele inspirou a Salomão.
Então veja, a palavra de Deus ela é imutável, ela é poderosa e ela é fonte de vida eterna. Ela é espírito e vida e ela nunca vai perder o seu poder, nunca vai perder a sua eficácia, nunca vai perder a sua força, nunca vai perder o seu vigor e sempre irá produzir exatamente aquilo para o qual ela foi designada. Então, fica tranquilo, se Deus não está falando aqui, é porque ele não fala por aí, ele fala por aqui, ó. Ele fala por dentro do teu coração. Crie o ambiente favorável para que Deus possa se manifestar em você e através de você. O espírito do homem é o local onde Deus se manifesta. É pelo espírito do homem que Deus fala. É através do espírito humano que Deus se revela, né? É no espírito humano que Deus habita juntamente com ele e os dois tornam-se um espírito. E a partir daí nós temos realmente uma vida de paz. Provérbios capítulo 20, verso 26 diz assim: o rei sábio espalha os perversos como trigo e passa sobre eles a roda de borbulhar. O rei sábio espalha perversos. Sabe, quando você vive a sabedoria de Deus, aqueles que não andam segundo a sabedoria de Deus não vão querer ficar perto de você. Eu gosto do que o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Coríntios, que ele, por onde vai, ele exala conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, não tem coisa melhor do que você estar andando perto de pessoas que aonde você chega, ele abre a boca e sai sabedoria, né? Tudo que ele fala tem base, embasamento, fundamentação. Eu não estou falando de crente chato, irmãos, que tudo é falando versículo, vomitando versículo bíblico na tua cabeça, não. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de falar de sabedoria, né? Pessoas que abrem a boca e exalam a sabedoria de Deus. Isso nos impulsiona, isso nos fortalece, isso realmente nos remete a um crescimento contínuo, né? Em todo o tempo. Então veja, porém Paulo diz o seguinte, que esse conhecimento que exala da sua vida é como um perfume. É como um perfume. E esse perfume é percebido de maneira diferente por aqueles que sentem. Sabe que tem perfume natural mesmo, tem gente que diz, maravilhoso, eu amo, tem gente que diz, eu não gosto, né? Ele pode ser percebido de maneira diferente. Então Paulo diz que o conhecimento de Deus é como esse perfume que pode ser percebido de maneira diferente. Então ele diz que se você exala conhecimento de Deus, e quem está perto de você é justo, é salvo, então esse aroma é agradável como aroma de vida. Mas se você exala conhecimento de Deus, mas quem está perto de você é ímpio, é perverso, ele se espalha, porque isso cheira para ele morte. Então veja, o rei sábio, né, os filhos de Deus, que fomos feitos agora em Cristo, reis e sacerdotes, que vivemos a sabedoria, ou seja, a prática da palavra de Deus, ele espalha os perversos como trigo. Nenhum perverso, nenhuma pessoa que está vivendo fora dos princípios da palavra de Deus consegue permanecer muito tempo perto de alguém que está cheio do Espírito. Ele vai acabar se espalhando e saindo. Por quê? Porque o conhecimento que exala da minha vida e da tua vida, para aqueles que estão se perdendo, é cheiro de morte. Porque confrontam o caráter. Porque colocam eles na parede em uma posição de constrangimento. Então, veja, o rei sábio espalha os perversos como trigo e passa sobre eles a roda de debulhar. Debulhar. Então, as pessoas vão sair dali, né, através do teu comportamento, através do teu testemunho pessoal, pensando e meditando sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios atos, sobre as suas próprias ações que podem levar para a vida ou para a morte, né? Então, vamos avançar. Versículo 27 diz assim: a luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Ou seja, o espírito humano é a lâmpada do Senhor. É através do espírito do homem que Deus opera, né? A gente às vezes está bem preocupado com o exterior, né? A gente fica bem preocupado com aquilo que nós praticamos e fazemos por fora. Mas eu vou te dizer, Deus realmente está bem interessado nas motivações pelo qual você faz as coisas. Deus não está lá muito interessado em tua prática. Deus está mais interessado nas motivações do seu coração, né? Talvez você tenha até as práticas certas, porém com a motivação errada, né? O porquê que você faz é que é mais importante para Deus. E é dentro do coração que Deus opera. Eu me lembro do profeta
Samuel, quando ele foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Olhando por fora, ele viu o filho mais velho de Jessé e disse: esse cara só pode ser rei. Olha o porte dele, olha o tamanho, olha a força, a maturidade. E Deus disse: você vê como homens e não como Deus. Você vê o exterior e eu o coração, né? As atitudes internas. Então Deus não vê o exterior. Não é que Deus não te veja por fora, Deus te vê de todas as formas, mas Ele está mais interessado naquilo que ninguém vê, né? Naquilo que só Ele e você sabe, o motivo pelo qual você faz o que faz, o motivo pelo qual você age como age, né? Tem coisas que só você e Deus sabe, e são exatamente essas coisas que determinam o valor que você tem diante de Deus. Deus te valoriza pelas motivações, pelas intenções do coração, né? E não pelas ações externas. Você pode ser, para mim, a pessoa mais maravilhosa do mundo e para Deus ser uma pessoa que infelizmente não tem muito crédito. Por quê? Porque as tuas motivações podem ser escusas. Me explica melhor isso, pastor. Me dá exemplo. Por exemplo, pessoas que servem outras com intenções de se dar bem. Pessoas bajuladoras. Pessoas que são falsas, fingidas, né? Deus odeia isso. Pessoas falsas e fingidas. Que por fora elas praticam uma coisa e por dentro, na verdade, são outras completamente diferentes. Deus está vendo. Deus está comparando o seu eu interior com as suas ações externas e fazendo um balanço do seu caráter todos os dias da sua vida. Então, nós devemos cuidar das nossas motivações diárias. Por quê? Porque a luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas, né? É por meio do Espírito que Deus realmente atribui valor ou não valor a uma pessoa ou um comportamento. Provérbios, capítulo de número 20, verso de número 28, diz assim: bondade e fidelidade protegem o rei. Seu trono é firmado pelo amor, sabe? Como eu falei agora há pouco, nós que estamos em Cristo fomos feitos reis e sacerdotes. Bom, se somos reis e sacerdotes, nos encaixamos nisso aqui. Bondade e fidelidade é uma proteção diária. Bondade e fidelidade. Por quê? Porque bondade e fidelidade é fruto do coração. E Deus conhece o coração de cada um de nós, né? A bondade não se revela em uma ação, e sim na motivação da ação. Naquilo que te moveu para algo, né? Quantas pessoas agora no final do ano fazem boas obras, né? Querem praticar a caridade. Mas qual é a motivação disso? Muitas vezes é tirar o peso da consciência de tanta ruindade que fizeram no ano todo. E aí querem minimizar, colocar numa balança e tirar o peso da consciência e fazem realmente caridade por aí. Mas, irmãos, quando você faz sem querer nada em troca, isso gera diante de Deus crédito de justiça. Crédito de justiça. E é sobre esses princípios que nós devemos estar firmados. Bondade e fidelidade é que protegem o rei, porque seu trono está firmado sobre o amor. Tanto a fidelidade quanto a bondade são resultados, são frutos do amor. Bondade e fidelidade são frutos do amor. São frutos de uma natureza de Deus que nos criou. Então nós temos em nós a própria natureza de Deus e carregamos em nós o fruto desse amor chamado bondade e fidelidade. E é andar na bondade e na fidelidade do Senhor que revela o seu amor, que vai de fato nos proteger diariamente. Porque se eu ando segundo a natureza, eu também vou revelar o poder, né? Se eu ando segundo a natureza de Deus, que é amor, certamente também revelaria o seu poder, que é extraordinariamente grande e poderoso para me guardar e me proteger de todas as agruras da vida. Provérbios de número 20, verso 29, diz assim: bom, e aí a glória dos jovens está em sua força, mas o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos, né? Veja, a mistura dessas duas coisas é que nos faz de fato caminhar em sabedoria. A juventude e a experiência, né? A força e a maturidade e a experiência. Isso de fato vai minimizar. É a sabedoria de Deus em plena manifestação, em conexão entre gerações, né? Cada geração conectada com a sua geração anterior e posterior, para que possa haver harmonização completa do crescimento e desenvolvimento humano. Versículo 30 diz assim: o castigo físico elimina o mal, essa disciplina purificará o coração. Olha que versículo interessante, diz assim:
O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Sabe, muitas pessoas, muitas vezes, retêm a disciplina, né? Não querem causar transtorno ou disciplinar, principalmente no que diz respeito aos filhos. Mas é necessário, irmãos, a disciplina. Eu não estou falando de espancamento, estou falando de disciplina, né? De você realmente atribuir disciplina àqueles que precisam, para que possam ser educados na justiça. Bom, esses foram os versículos de hoje, versículo 26 a 30, hoje, nesse dia chuvoso, aqui na capital mineira, e nós estamos crescendo e se desenvolvendo a cada dia mais no estudo sistematizado do livro de Provérbios, versículo 26 a 30. Deixa eu te dar uma boa notícia. Estamos reunidos nesse exato momento em reunião. Estou com a minha equipe toda ali embaixo, minha equipe está ali embaixo agora, toda a minha equipe reunida, preparando o nosso PCML 2021 ou PCML 2.1 presencial. Virão pessoas de todo o Brasil. O lançamento será em breve. Dia 22 de dezembro nós faremos o lançamento oficial para as inscrições do PCML 2.1, que acontecerá em fevereiro. O ano passado foi extraordinário presencial, esse ano vai ser ainda melhor, tenho certeza disso. Então se prepara para você ser um dos primeiros aí a se inscrever, a garantir a sua vaga no PCML 2.1, que acontecerá no ano que vem, em fevereiro, primeira e segunda semana, os 2 primeiros módulos, e em julho e agosto, os 2 próximos módulos. Você que mora fora, tem a oportunidade também de vir passar um tempo conosco aqui e crescermos juntos no conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, chegamos no final da nossa live de hoje. Foi bem mais rapidinho, porque hoje nós estamos correndo ali, trabalhando com afinco, né? Mas eu tenho certeza que foi conhecimento suficiente para inspirar a tua vida a uma vida de paz, né? A um dia abençoado, a um dia cheio, né? Cheio, né, do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. No mais, um beijo no seu coração. Deixo para você o meu abraço e o meu convite no nosso próximo encontro amanhã, a partir das 11 horas, nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios. Para você, um beijo enorme no seu coração. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até logo mais, em nome de Jesus. Bye, tchau.